Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Quero acolher cada um de vocês aqui na minha casa para rezarmos juntos, meditar a Palavra de Deus e que nós possamos também levar esta mesma Palavra de Deus para tantos e tantos que estão sedentos dessa Palavra, sedentos de ouvir, sedentos de aprender. Hoje é sexta-feira e queremos pedir a intercessão, a proteção, esta transformação de vida, o Sagrado Coração de Jesus. Então quero que você reze comigo também. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos para a nossa Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí na sua casa. Procure também o texto para meditar junto comigo. O Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 7, versículos 31 até o versículo 37. Diz assim o texto: Saindo de novo do território de Tiro, Jesus seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e com saliva tocou na língua dele. E levantando os olhos para o céu, gemeu e lhe disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos, sua língua foi solta e ele falava perfeitamente. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido, mas quanto mais proibia, mais eles contavam. Estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sempre olhamos para Jesus e vemos que Ele está a caminho. E nesse caminho encontra um surdo que falava com dificuldade. Ou seja, essa pessoa, ela ficou surda, porque ela aprendeu algumas palavras e depois ela ficou surda. Então ela ainda falava algumas palavras, mas não se ouvia. Quem sabe você já tenha conhecido alguém que teve esse mesmo problema. Às vezes a pessoa consegue pronunciar as palavras, mas ela, como não se escuta, ela vai perdendo essa capacidade de dicção. Então ela começa a falar, às vezes, as palavras desordenadas ou um volume excessivo, enfim. Essa era a situação desse homem que Jesus encontrou no caminho. E aquelas pessoas intercederam junto a Jesus por ele. E Jesus retirou ele um pouquinho da multidão e ali tocou nos seus ouvidos para que primeiramente os seus ouvidos se abrissem. E depois tocou na sua língua e disse Efatá, que quer dizer abra-se ou abre-te. E naquele instante, aquele homem ficou totalmente curado e falava sem dificuldade e ouvia sem dificuldade. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Jesus usa uma pedagogia que é uma pedagogia crescente. O que o ser humano primeiro precisa fazer? De maneira especial quando está diante de Jesus? Escutar. Por isso Jesus primeiro cura os ouvidos dele, para que primeiramente ele ouça, para depois falar, para depois evangelizar. Esse muitas vezes é o mal que nós carregamos em nós mesmos. Nós queremos falar muito e escutar pouco. Nós queremos sair falando, dando opinião, mas
dificilmente paramos para simplesmente escutar. Jesus diz: se você quer se tornar um homem sábio, se você quer se tornar uma mulher sábia, primeiro escute, primeiro aprenda, e aí depois você reproduza aquilo que aprendeu. Porque senão nós vamos reproduzir coisas que nós também não sabemos. E aí nós vamos ficar com deduções. Deduzimos que as coisas são assim. E acabamos ensinando os outros de forma errada. E ao invés de aproximar essas pessoas de Jesus, nós vamos afastar essas pessoas de Jesus. Então nós precisamos primeiro ouvir o que Jesus tem para nos ensinar e como ato posterior, evangelizar, falar. E Jesus proibiu os que estavam ali de contar o que tinha acontecido, o que estava acontecendo naquela região. Mas quanto mais Jesus proibia, mais eles contavam. Eu só quero fazer um parênteses. Jesus estava muito à frente de tudo. Hoje em dia, quais são as reações mais vistas naquilo que diz respeito à tecnologia? E o que nos chama mais atenção? Quando você encontra alguma postagem e as pessoas dizem assim: apague depois de ler. Ou não clique aqui. Isso gera uma curiosidade ainda maior nas pessoas. E o que acontece nessa situação aqui com Jesus? Jesus dizia para eles: olha, não contem nada para ninguém. Quanto mais Jesus dizia isso, mais eles espalhavam a notícia. Parece que nós, enquanto seres humanos, nós trabalhamos um pouco, parece com os polos invertidos. Parece que quando alguém diz não, daí a gente quer saber, por que não? E a gente acaba fazendo. E Jesus já entendeu como funcionava a mente humana, como estava funcionando aquele grupo, e diz: olha, não contem nada para ninguém, tendo a certeza que eles iriam espalhar para todo mundo. E quanto mais Jesus dizia, não contem, daí sim que eles contavam. É uma didática, é uma pedagogia? Sim. Assim como muitas pessoas usam, inclusive nos vídeos, você, quem sabe, já tenha visto, Não clique aqui, conteúdo impróprio, e aí a pessoa vai lá, clica. Na verdade, a pessoa quer que você clique mesmo. E aí você acaba fazendo o que a pessoa quer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente, olha o ensinamento de hoje: ouvir e depois falar. E aí encontrar uma estratégia para que esta palavra chegue a outras pessoas. Se você tem os seus grupos no WhatsApp, se você tem os seus amigos de trabalho, enfim, aqueles que são mais próximos de você aí no WhatsApp, procure compartilhar. É uma estratégia que você deve criar. O como nós precisamos aprender. Assim como Jesus aqui descobriu a maneira de como divulgar, de como espalhar aquilo que estava acontecendo, criando uma estratégia. Mas antes de qualquer coisa, ouça, aprenda e depois evangelize. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz do Senhor e até o próximo momento de oração.